Fala pessoal, o episódio já vai começar, mas antes eu quero mostrar para vocês algumas pessoas que ajudam esse projeto. O primeiro é a Rose Mesquita Concept. Rose Mesquita, a melhor cabeleireira de São José de Ubá. E eu posso dizer até que da redondeza da região noroeste, talvez. Rose Mesquita está ali no loteamento, o salão da Rose está novo, está top demais. A Rose, como sempre, arrebenta em tudo que faz, você precisa lá conhecer. Delas Store fica ali também em São José de Ubá, ao lado da Igreja Batista, a melhor loja multimarcas que você vai ter. Vem, se você está em Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, está na região aqui no entorno de São José de Ubá, vale a pena você ir ali para conferir. Procura a Camila, a melhor atendente também que você vai conhecer da loja multimarca é a Camila, tá bom? Vale a pena conferir. Mari, que fez personalizados. A Mari é quem faz os nossos personalizados aqui do Papo de Jacaré. Faz também os personalizados, faz topo de bolo, o squeeze, vocês já viram em outras edições, a gente vai voltar aqui com as nossas canecas e com os nossos squeeze. Todo o material de personalização de brinde é com a Mari. Dá uma olhada lá no Instagram, o telefone tá na tela, dá um pause aí, anota, liga para ela, tá joia? Material de construção, 3 irmãos, um abraço para o nosso amigo Josiel e para a Keila. Material de construção não tem igual em São José de Ubá. Atendimento com certeza é liderança e preço. Gente, vale a pena ir lá. Material de construção, 3 irmãos no centro de São José de Ubá. Aquele Cook, para mim é dos queridinhos, vocês sabem por quê? Porque aquele Cook é da nossa amiga Mariana. Mariana, um abraço. E agora, você que quer uma sobremesa diferente, vai por mim, acessa lá, vai no Instagram, aquele.cook, que você vai conhecer todo o trabalho da Mariana ali naquela recepção de empresa, para festas, aniversário. Gente, vale a pena, cobre ter no seu evento o cook do Aquele Cook, tá bom? Vale a pena dar uma olhada lá. 42 Stream. 42 Stream é a produtora que produz o Papo de Jacaré podcast. Você quer ter o seu podcast? Entre em contato com 42 Stream, você vai ser atendido lá pelo nosso amigo Sidney, pelo nosso amigo Marcos, para a amiga Luísa. Quer ter o seu podcast? Vem fazer isso aqui que a gente faz, que é muito bom. Procura a 42 Stream, tá bom? A gente vai seguir agora com o nosso episódio de hoje. Valeu! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Jacaré podcast. Muito obrigado você estar com a gente aqui. O episódio de hoje, como sempre, é um episódio muito especial. Não falo isso por dizer não, tá, gente? Porque os episódios são especiais de verdade. E hoje, como você já deve ter visto aqui ou em algum lugar do YouTube, do Instagram, do Spotify, o convidado de hoje é uma pessoa que esteve no The Real Estate Brasil, um reality show que eu acho que você, se você não conhece, vai conhecer hoje. Muito bacana. E ele vai falar aqui sobre isso. E estamos aqui com Ulisses Moreira. Ulisses, muito obrigado por ter vindo, querido. Tudo bom, Jefferson? Tudo jóia. Saudações a todos os seus telespectadores, aqui o povo do Papo de Jacaré. Eu sou Ulisses Moreira, né? Para quem não me conhece, eu sou arquiteto. Eu tive no primeiro reality show da construção civil do país, né? Bacana. A gente sempre tem esse formato no exterior, né? Sim. Da gringa. E teve esse primeiro reality show da construção civil aqui na Rede TV. E hoje a gente deve estar subindo esse programa todo, na primeira temporada, para Prime Video, né? Legal. Então, tipo assim, me sinto muito honrado, porque, tipo assim, eu sou da classe dos arquitetos dentro do programa, né? Então, tipo assim, o The Real Estate, durante a fase inicial do programa, né, nos vendeu como assim, os 14 melhores do Brasil. Então, tipo assim, carrego essa nomenclatura, né, de um dos 14 melhores arquitetos do Brasil, segundo o The Real Estate, né? Que bacana. Tive, assim, uma trajetória não tão longa durante o programa, né, mas toda a experiência que eu tive lá foi, assim, muito satisfatória. Aplico hoje no meu dia a dia, né? Principalmente aquelas coisas de bastidores, saber como que o programa funcionava, né? Sim. E, tipo assim, era uma equipe muito grande que trabalhava ali por trás, né? Tinha pessoas que tinham experiência, que tiveram trabalhando na Fazenda e no MasterChef. Então, tipo assim, a produção era desses 2 programas para o pessoal de casa entender a que nível a gente estava falando, né? Então, tipo assim, quando eu cheguei lá e aí vi que tinham pessoas que eram do programa do Gugu, tinha até pessoas assim do programa do Gugu que era ajudantes assim da produção de palco dele. Eu falei assim, não é uma coisa pequena que está acontecendo aqui. Não é um fundo de quintal, né? Porque tipo assim,
a nível de curiosidade, quando é um primeiro programa, ele geralmente é chamado de programa piloto, né? Então, tipo assim, geralmente é tudo muito secreto, é tudo muito nas escondidas. E assim como eu, os outros participantes também tiveram aquela sensação, tipo assim, estou me metendo numa furada, porque, tipo assim, a gente não tinha uma base de outro programa que tinha acontecido, de uma outra temporada, para poder entender, né? Vai funcionar assim, é dessa maneira que eu vou me portar. A gente chegou lá, assim, às cegas, entendeu? E lá que a gente foi entendendo como que era a dinâmica, como que ia ser o programa, né? As coisas estavam sendo reveladas, assim, até porque na primeira temporada, né, a produção teve um entendimento de que algumas coisas para a segunda precisavam mudar, né? Alguns ajustes vão acontecendo, né? Isso, claro. tem um amadurecimento durante o processo, né? Assim como na arquitetura tem um amadurecimento durante a obra, né? Durante esse processo também do programa, teve um amadurecimento. Então, tipo assim, eu acredito que a segunda temporada vai ser muito mais engrandecedora, não desfazendo da minha temporada, né? Mas eu acredito que ela vai ter um potencial muito mais grande, porque aonde houve acertos, ele vai ser muito melhor, né? Ter um potencial melhorado, e onde houve assim, pequenos erros, eu acredito que eles vão ser mudados, né? Então, acredito que a segunda temporada vai ter uma gama muito melhor, né, durante o Brasil. E a segunda temporada está até com as inscrições abertas agora. Então, ela já deve estar em fase de selecionar os participantes, né? Porque foi mais ou menos nessa época assim, que os contatos foram começados a serem feitos, né? Então, eu passei por uma bateria de entrevistas online e até o dia que eu fui chamado para... tal dia você tem que vir para gravar. Olha, a gente vai falar mais ainda do The Real Estate Brasil, mas eu quero pegar uma trajetória sua e a gente vai voltar a falar do The Real Estate Brasil. E você que chegou lá hoje considerado pelo The Real Estate Brasil um dos 14 melhores arquitetos, né? Vamos pegar do início. Você é natural de Varriçai. Isso. Né? Sou varriçaiense. Varriçaiense. Assim como o Baden-Powell, né, o maior violinista do mundo, eu carrego o título de ser varriçaiense, assim como o meu conterrâneo, né? E uma curiosidade é que ele é o maior violinista a nível mundial, né? Amigo de Tom Jobim, né? Compôs várias músicas com eles. Eu sou o primeiro cidadão arquiteto da minha cidade, então eu carrego essa história comigo, né? Eu venho de uma família grande. Minha avó teve 15 filhos, quando eu nasci tinham 13 vivos. Né? 13 filhos vivos. A minha avó sempre foi uma educadora a nível de que todos os seus filhos, ela queria que eles fossem educados, né? Tivessem uma profissão. Então, a maioria dos meus tios e minha mãe, eles são professores. Olha né? só. Então, tipo assim, essa coisa da educação é muito forte na minha família. Então, tipo assim, eu sempre me cobrei muito. Eu não fiz a faculdade ao tempo que todo mundo almeja, né? Saio do segundo grau, vou fazer... Não, eu tive que ter um entendimento na minha vida do que eu iria fazer, mas esse entendimento sempre teve presente, né? Porque desde criança eu me via já como arquiteto, mas eu não tinha um nome arquiteto. Não sabia o que era aquilo. Isso, porque uma das minhas tias, né? É uma historinha assim de como eu me tornei arquiteto. Sim. Uma das minhas tias, né? Ela foi morar no exterior, ela mora nos Estados Unidos. Então, quando ela visitava, né? É uma família grande, muitos sobrinhos. Na época, ela tinha poucos sobrinhos, sendo eu um deles, então ela pegava assim e levava numa loja em Varriçai e falava assim, vocês podem escolher o que vocês quiserem de presente. Que legal. E criança é muito ingênua, né? Não vai escolher grande presente, vai escolher o que agrada a ela. Sim. Eu era assim, um dos primos mais velhos e eu sempre pegava um caderno de desenho, de capa dura, com a maior quantidade de folhas e páginas possíveis e escolhia a maior caixa de lápis de cor, com aquela maior quantidade de lápis de cor, da Faber-Castell, 48 cores. E meus primos que vinham atrás de mim, né, que vinham junto comigo na loja, eles escolhiam também a mesma coisa que eu, talvez por influência minha ou por não saber o que eles queriam escolher, né? E aí o engraçado é que, tipo assim, eu tenho uma prima que ela escolhia o caderno também e ela brincava com o caderno como se estivesse atendendo alguém, como se fosse uma secretária. E hoje ela é advogada. O meu primo, ele desenhava carrinhos, caminhão e tudo. Então, hoje ele trabalha com máquinas de grande porte. Nossa! Teve uma parte da vida dele que ele foi caminhoneiro.
E meu caderno eu queria ter muito hoje na minha vida, né? É um material que foi jogado fora, mas Poxa. os meus cadernos de desenhos eram casas. Eu desenhava a fachada, como que era por dentro, como que era o telhado, como era visto de cima. Eu conto essa história. Mas um desenho técnico. É muito difícil de acreditar, né? Mas Não, ao nível infantil era isso. Sim. Hoje, se levar para uma tecnicidade, né? Uhum. Era planta baixa, era fachada, eram Olha todos só, os desenhos de arquiteto. Eu até costumo falar que, tipo assim, a criança já fala o que ela está vindo ser nessa vida, né? Já fala, já mostra o que ela quer ser. Eu acho que falta só tem que estar observando, né? Observar, os pais observarem, influenciar e também incentivar, né? Eu tive uma família que incentivou os meus desenhos, não segurou para trás, né? Entendi. E isso era com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 5, 6. 5, 6 anos. 5, 6 anos. Que bacana. Eu fico imaginando. Será que, de maneira inconsciente ou até mesmo consciente, alguns dos seus projetos possa ter levado ali parte do desenho que você fez lá atrás? Você acha que seria possível? Não, assim, talvez até inconsciente. Você acha que será que aconteceu alguma coisa assim? Eu acho que inconscientemente eu já trabalhava essa ideia, né? Como eu disse anteriormente, não tinha um nome, né? Arquiteto, não tinha um nome. né? Até porque, como eu sou o primeiro cidadão na minha cidade a se formar em arquitetura, né? Sim. Eu não conheci outro arquiteto quando criança, não para ter referência. É engenheiro também, né? Porque a cidade do interior, hoje em dia, uma cidade que tem 12 mil habitantes, ela ainda está sendo educada, né? Vamos dizer assim, o que é um arquiteto, qual a diferença dele para um trabalho de engenheiro, né? Como que os dois trabalham juntos, não são inimigos, sim, né? Como é muito vendido, né? Vendido. Então, tipo assim, hoje ainda há um entendimento, né? Assim como nas cidades do interior, a cidade ela está em evolução, é um organismo vivo, né? Sim. Então ela ainda está se entendendo, né? Então, tipo assim, hoje na minha cidade tem poucos cidadãos que são formados em arquitetura. Atrás de mim tem mais 2 meninas, se eu não me engano, uma que está no meio da faculdade agora, né? Então, tipo assim, as pessoas estão entendendo agora o que um arquiteto faz, por que eu chamo um arquiteto, quando eu chamo um arquiteto. Em que condição, né? E tipo assim, porque também as pessoas têm aquele entendimento de que arquiteto é caro, né? Porque se depara com arquitetos famosos e vê eles fazendo grandes coisas, né? Por exemplo, Oscar Niemeyer. Parece que todo mundo é Oscar Niemeyer, né? Então, tipo assim, o arquiteto tem vários nichos para arquitetura, tem vários nichos para arquiteto. Hoje eu estou me focando em atender os meus clientes residenciais. Antes de ser arquiteto, eu me formei para design de exteriores. Ah, que bacana. Eu formei na Fundação São José, em Itaperuna, e depois eu me formei na Redentor para arquitetura, né? Hoje eu faço um mestrado, mas ainda há um entendimento, né, sobre o que é esse cidadão, né, dentro da cidade, arquiteto, né? E hoje eu levo, além desse nicho que eu atendo, né, eu atendo também um nicho de ajudar as pessoas com o seu meio comercial, né? Eu tenho alguns clientes que eles têm lojas, consultórios, então às vezes a gente até dá uma mexidinha na marca da pessoa. Não é um serviço assim que o arquiteto se especializa para fazer, você tem que ter uma outra especialização, mas por entender às vezes de cores, como ela trabalha no psico da pessoa, né? A gente acaba falando assim, não, vamos mudar essa marca aqui, essa cor, vamos tentar dar uma mexidinha para poder acolher melhor seus clientes. Então, às vezes, quando o cliente está muito aberto a mexer nisso, né, a gente colhe frutos junto com o cliente. Né? E antes da gente seguir, eu queria só pegar esse ganchinho sobre o design de interiores. Foi a primeira formação, né? Isso. Foi a primeira formação. Eu fico imaginando, coisa da minha cabeça, que existe já essa dificuldade de ter que explicar num ambiente menor, numa cidade interior, a diferença entre o arquiteto e o engenheiro, quando chamar o arquiteto. E para explicar ainda, eu acho que é pior ainda, o design de interior, ou isso foi mais tranquilo? O design de interiores, as pessoas têm um entendimento melhor, né? Mesmo? Mas elas dão o nome de decorador. Faz associação direta ao decorador. Isso, então tem que explicar, do design de interiores, a gente explica a diferença do decorador. Porque o decorador, ele decora o ambiente, ele pega um ambiente já pronto e decora. O design de interiores, ele vai pensar em material, no ambiente em si, em layout, né? Então ele vai pensar como que aquele ambiente pode estar fornecendo para você um conforto, uma segurança, né? Pensa em ergonomia. Sim, né? sim. Então, tipo assim,
essas são as diferenças. O decorador não, ele já não pensa nessas questões em que ele tem que pensar que uma cadeira tem que funcionar para determinado momento, né? Entendi. Então, ele pensa só deixar aquilo belo, né? Já o design de interiores, além do belo, ele tem que deixar aquele ambiente funcional, aquilo tem que funcionar. Muito bacana. Então, foi menos difícil, então, porque, né, separar o design de interior com decorador foi menos difícil do que com arquiteto e engenheiro, né? São assim, caminhos diferentes, né? Como designer de interiores, eu tive que me estabelecer no mercado. Então, tipo assim, eu tive a primeira formação como design de interiores, mas eu fui buscar experiência na área de móveis planejados. Ah, que legal. Vamos falar disso. E aí o que acontece? Ali eu me apaixonei um pouco por móveis e procurei assim, algumas formações de designer de móveis para poder estar fazendo, né? Então, eu fui buscar essa experiência, porque, tipo assim, como eu precisava de ter experiência de atender, como que um designer de interiores atenderia, Sim. como que um vendedor de móveis planejados atenderia. Então, tipo assim, muita coisa que eu aprendi foi nessa parte, trabalhando numa loja de móveis planejados, porque acaba uma hora ou outra surgiu um cliente que, além dos móveis, ele precisava também que um design de interiores desse uma consultoria para ele e tudo. Então, foi assim, muito satisfatório essa experiência, né? Mas como pegar o design de interiores e já ir para uma situação de obra já foi um pouquinho mais complicado. Um impacto maior. Porque numa cidade grande, a nomenclatura de um arquiteto pesa muito mais, a nomenclatura de um engenheiro pesa muito mais. Sim. E a nomenclatura de design de interiores para a obra, às vezes, não pesava tanto no sentido, tipo assim, de ser respeitado mesmo pelos profissionais que estão em obra, né? O pedreiro e tudo. O arquiteto chegar e falar tem muito mais peso do que um design de interiores. Sim. Então, na minha experiência, lógico, né, que é o meu corte, é a minha pessoa, né, as são experiências que eu tava, talvez para outras pessoas funcionaram de maneira diferente. Para mim, eu tive uma dificuldade em me manter respeitável dentro de um canteiro de obras como design de interiores. Porque, às vezes, até mesmo o pintor não queria pintar uma parede de uma cor que eu estava pedindo, que o cliente tinha determinado, tinha aprovado, e o pintor não queria. Então, nesses momentos assim, em que eu tive essas dificuldades, eu falei, eu acho que eu preciso virar arquiteto. E o engraçado é que, tipo assim, essa lembrança toda daquele momento que eu contei do meu caderno de infância, ela tinha desaparecido durante esse tempo, né? Então, quando eu procurei uma formação de design de arquitetura, né? Entrar na faculdade de arquitetura e urbanismo e me colocar como estudante novamente, aquela lembrança voltou. Eu falei assim, eu acho que eu já era arquiteto. Eu comecei de trás para frente. E não sabia, era arquiteto. E tipo assim, aquelas lembranças foram... Esses desenhos que eu estou fazendo me é familiar, essa maneira de desenhar me é familiar, eu lembro disso. E aí, em determinado momento, uma dinâmica de uma professora, que eu até sou muito agradecido, que ela depois se tornou coordenadora do curso, né? Que é a Flávia. E aí, numa das aulas dela, eu tive essa lembrança. Falei assim, gente, eu já fazia isso. Era isso, essa maneira que eu pensava. Então, tipo assim, os meus projetos que a gente desenhava, os croquis, né? Começou a vir assim, muito mais à tona. Então, a lembrança de que eu já desenhava daquela maneira começou a voltar e com um traço muito mais firme, muito mais forte, muito mais decidido. Mais técnico. É como se fosse um exercício de algo que você já tinha feito, né? Sim. Você podia pedir baixa daquela matéria que aquela ali você já dominava. Você dá desde os 5 anos fazendo. Ali na faculdade a gente tem que provar, né, que a gente está apto àquilo, né, para passar para aquilo, mas era uma coisa que, tipo assim, até a professora mesmo já via assim, os desenhos à mão são tão bons, né, porque você não faz o projeto todo à mão. E aí todo mundo me olhava e falava assim, porque você vai para a parte técnica, né, para os nossos programas, né? Então, você ali você consegue mudar, a alteração é muito mais fácil. Se você tiver que mudar um desenho à mão, você tem que mudar tudo. Mas os croquis, às vezes, na obra funciona muito. O pedreiro tem uma dúvida, ele não entendeu um desenho técnico, às vezes você faz um croquis para ele e fala, entendi. Entendi. E o projeto, você chegou a fazer projeto no Nanquim? Que eu lembro, teve uma galera mais antiga que... Acho que você não deve... Hoje tem a caneta Nanquim. No Nanquim, a caneta né? Nanquim. Ela é mais técnica, tem várias espessuras, né? Sim. E no Nanquim, que eu sei que você tá falando, é aquela pena mesmo, né? Não, na pena nunca, ali não. Vou testar nos desenhos assim. Deve ter, né? Deve ter material mais... Você falou sobre croquis e o entendimento do pessoal na obra, sobre o entendimento do croquis. Sim.
tem um querido, ele já faleceu, trabalhava, é o sogro, e trabalhava junto com um amigo meu que tem um escritório de topografia, né, engenharia de precisão, que ele fazia uns croquis que não precisava, ninguém precisava ligar para ele quando estava na sala técnica. Sim. O Johnny falava que são croquis falantes, porque ele te explica tudo. É um croquis tão preciso que ele é quase um projeto só no croquis. Você vê a importância, né, do croquis. O desenho, quando ele é muito bem feito, e isso para qualquer área, né? Sim, eu tenho amigos que são da área de moda, então, tipo assim, lá também, quando o croquis é muito bem feito, quando o desenho é muito bem feito, soluciona muitas coisas, tanto para a equipe que vai elaborar o desenho técnico, como para a pessoa que vai estar em obra, executando, marceneiro, pedreiro. Então, o meu marceneiro, ele elogia muito os meus desenhos, ele fala assim, de todos os arquitetos que eu pego, eu não tenho dúvida quando eu vou fazer o seu projeto. Não precisa te ligar para perguntar. Porque está muito ali especificado, está muito direitinho, tem muita informação, tem informação até demais, ele fala. Mas é ótimo porque eu entendo tudo e quando eu chego, eu executo para poder ver como está sendo executado a marcenaria, então eu fico muito orgulhoso tanto da minha mão de obra como da mão de obra dele. É legal, né? Você vê uma coisa que saiu do papel ter tomado forma aqui fora, né? Sim, é bacana. Sim. Eu passo isso um pouco quando a gente tem que trabalhar com algum material gráfico. Eu já faço isso há algum tempo, mas é muito legal. Você vê algo que você desenhou no computador. A minha maior satisfação, na verdade, né, além de ver a obra pronta, não é a minha maior satisfação. A minha maior satisfação é quando o cliente chega para mim e fala, era isso que eu precisava. Entendeu? Porque o arquiteto ele não está ali para fazer o que ele quer. Ele tem que ter um entendimento do que o cliente dele precisa. Da necessidade do cliente. Da necessidade precisa. Às vezes o cliente chega para mim e fala só chega cheio de referências e fala um monte de nomes. Bozerier, Cama Queen, preciso disso, tapete tal, coisa tal. E aí eu vou pegando todas aquelas informações que ele me passa e vou transformando num projeto, vou transformando num produto, onde eu apresento uma imagem para ele e eu falo, esse é o seu pensamento? É isso aqui que você estava pensando para o seu ambiente, para o seu quarto? E quando ele fala sim, então a gente está no caminho certo para poder produzir, para executar. Eu tenho uma assertividade muito boa com os meus clientes, assim. Isso é bom, né? E aí, tipo assim, 80% do que a gente conversa já tá bem adiantado, às vezes é questões de cores, né? Porque eles chegam com muitos nomes, mas eles não chegam com nomes de cores. Então, é questão de cores que a gente muda depois no escritório. Eu vou fazer um comparativo, mas eu não sei se deve acontecer com você. Acontece comigo, quando a gente vai desenvolver identidade visual, o cliente pede, tá faltando aquele tchan. Não sei se já falou por algo, em algum momento você já viveu isso. Eu vivo assim, você cria identidade, tem toda uma técnica de um porquê que aquilo está daquele jeito. Sim, todo um conceito, e fonte serifada, sem serifa. Tem um motivo. E aí, poxa, eu gostei, mas está faltando aquele tchan. Quando me fala que está faltando aquele tchan, eu sei que ele não sabe o que ele quer, né? Ele está faltando alguma coisa, ele não sabe me dizer o que é, e eu não sei como seguir. Porque está faltando aquele tchan. Eu falei, cara, como é que eu vou pegar agora e botar um tchan na logo e o cara não... Você passa por alguma coisa assim de indecisão, do cliente não saber o que... uma coisa também que acontece muito comigo, vou levar para minha esposa aprovar. Se acontece isso com você? Quando é casal, geralmente eu estou atendendo os dois. Então a aprovação já acontece ali. Já acontece na hora, né? geralmente é inverso, né? A gente está na loja e aí geralmente só estou com a esposa. Então aí ela fala assim, eu tenho que levar o orçamento da loja para o meu esposo aprovar, né? Mas é engraçado você tocar nessa coisa sobre logos e sobre cores. Porque, tipo assim, como arquiteto, a gente não tem uma formação tão abrangente para poder atender esse tipo essa demanda. Essa demanda que, às vezes, alguns clientes chegam para a gente. No comercial, você vai pegar isso, né, na área comercial. Quando eu atendo comercial, geralmente eu dou uma mexidinha na logo da pessoa. Mas é isso. Né? Então, tipo assim, porque eu tenho um entendimento, porque eu gosto muito de estar buscando, de estar consumindo essas coisas também de logomarca, de marketing. Sim. Porque o arquiteto ele tem que fazer muitas coisas amplas. A gente estuda para ser arquiteto, mas na hora que a gente chega para trabalhar, a demanda é muito grande. A gente tem que ser administrador, a gente tem que ser gerente, às vezes a gente tem que ser vendedor, né? Então, quando a gente depara com um cliente em que você
você vai ver a marca dele, ele já chega para você com uma logo e ele vai mudar a loja dele, você é chamado para mudar o ambiente, né? Sim. Ulisses, preciso de uma loja, eu estou reformando minha loja, eu quero que você repagina ela. E aí, tipo assim, toda aquela coisa nova que o cliente quer trazer para atender os clientes dele, não contradiz com a logo que ele tem naquele momento. Não né? é coeso, não combina. Isso, e aí a gente acaba mexendo na logo. Eu tive uma cliente em que ela queria fazer uma ótica e ela não tinha nem a marca. Eu falei, aqui tá ótimo. Então, que é o que você fizer. Porque aqui a gente vai mexer tudo. Então, tipo assim, através do ambiente dela, a gente determinou a cor para a marca, determinou a coisa e nasceu uma logo ali. Mas eu já tive outros clientes em que ele tinha uma logo que não contradizia com tudo novo que ele queria dizer. Então, tipo assim, a gente deu uma nova cara, a gente deu uma nova roupagem. E o cliente fica muito, muito, muito aberto também a aceitar isso, né? Porque dentro do meu escritório não tem assim todo dia. Eu tenho uma mão de obra que eu contrato às vezes, que é sempre um designer gráfico. Sim. Porque eu chego com os croquis da nova logo e ele elabora para poder... O cliente até está criando uma nova marca, uma nova placa com o material que a gente precisa. Mas o legalzinho é que eu tive um cliente em que ele tinha um negócio, ele alugava um certo tipo de produtos para a obra, né? Então foi até por isso que ele chegou até mim, eu cheguei ali, porque a gente estava interligado, né? E aí, o que acontece? Ele tinha um nome para esse produto e esse produto remetia muito a uma outra coisa que ele não vendia. Então, ele era muito procurado por um serviço que ele não prestava. Que ele não prestava. E aí ele chegou e falou assim, todo mundo acha que eu sou uma construtora, eu não sou uma construtora, eu faço isso. E aí o que eu falei assim, eu falei assim, me mostra a sua logo. E aí ele me mostrou a logo dele, era uma cor que não contradizia também com que tipo de serviço que ele queria vender, não combinava muito a cor que ele usava na época, se eu não me engano, tinha muito mais a ver com refeições do que com o produto que ele vendia. Não. E aí eu falei assim, antes da gente mexer no que você quer mexer, porque ele achava que era questões de fachada, foi até por isso que a gente começou. Eu preciso mudar minha fachada, porque eu acho que minha fachada precisa de uma nova roupagem para as pessoas poderem entender o que eu falei. Falei, não, eu acho que eu preciso agora uma nova... Até perdi para poder ajudar o cliente. Falei, eu acho que eu preciso de uma nova roupagem, na verdade, eu sou a logo. Você autoriza eu mexer para apresentar uma nova proposta? E aí você está aberta a mudar de nome da sua empresa? E aí ele falou, não, estou aberto. E aí eu, junto com uma equipe, a gente elaborou uma nova logo para ele, mudou o nome. E aí, recentemente, eu tive um feedback, tem quase um ano de atendimento dele, e eu tive um feedback muito bom, porque além de, tipo assim, de todo mundo entender o que era a empresa dele agora, ele começou também a vender, não só alugar, mas a vender o produto. Né? E aí ele tinha uma margem de lucratividade boa até para dentro das dificuldades que ele tinha, e ele conseguiu quase que triplicar isso. Então, tipo assim, né? Eu queria fazer a casa dele, né? Mas fiquei feliz porque ele falou, Ulisses, comprei a casa no Pix, mas eu vou te chamar para poder fazer o interior. Eu falei, não, tá bom. Eu queria que ele comprasse um terreno, fizesse do zero, mas ele já vai fazer interiores, então tá muito bom. Eu fico imaginando o tamanho da dificuldade que ele passou até acertar. Porque ele já devia estar consolidado no mercado e passando por esse problema. Sim. De identidade, não de identidade visual, mas de identidade em relação ao público, né? Sim. Né? Ele sabia o que ele faz, às vezes, lógico. Mas identidade, a identificação do público. Você imagina se ele chama um profissional, te chama lá no início? Talvez ele não tivesse, né? Como eu disse, né? Tipo assim, mexi, mas eu não tenho aquela formação. Eu trabalho com outras pessoas, eu tento fazer o network ao máximo de pessoas possíveis para poder chegar numa definição quando eu identifico. Que às vezes eu poderia ter falado para ele, não, vão mexer na sua fachada, vai dar um resultado, mas eu vi que não era ali a fachada, não era só um trabalho meu, era trabalho de outras pessoas, né? Então, tipo assim, levar outros profissionais que entendam daquilo, cada um no seu cada um, né? E a gente fazer a pessoa entender, né, que aquele problema dela às vezes resulta de um outro lugar que ela não está sabendo ver, é muito importante. Como profissional, né,
eu tento me manter dentro da minha área, mas eu tento ajudar também ao máximo possível quando eu tenho aquele entendimento, né? Porque como arquiteto, quando a gente sai da faculdade, a gente erra muito. Então, tipo assim, até entender qual era o tipo de arquitetura que eu queria fazer, qual era o tipo de cliente que eu queria, eu demorei bastante para poder ter o entendimento de aonde eu estou, como eu estou. Meu primeiro cliente foi 2 cachorros. Eu fiz uma casinha de cachorro, né? Um conhecido publicou no Facebook que acha que os cachorros dele estavam dormindo em qualquer lugar, ele queria um lugar próprio para coisa, e aí ele brincou, preciso de um arquiteto. Me marcaram, e você tinha tocou a ideia. acabado de formar, me marcaram e eu fui até ele com a ideia. Vamos fazer um projeto para a casinha de cachorro? E aí foi muito legal, porque eu até atendi ele, e aí eu comecei a me posicionar, e aí, tipo assim, foi legal, porque todo mundo gosta de bicho. E bicho dá muito visualizações, dá engajamento, né? Dá engajamento. Pet dá engajamento. Então, tipo assim, eu fazia a casinha de cachorro lá atrás, me deu muito engajamento. Então, tipo assim, naquele momento ninguém sabia que eu era arquiteto, e todo mundo começou a saber, o Ulisses é arquiteto, formou, era isso que ele estudava na faculdade, pegava o ônibus da faculdade, era para isso. Era para isso. Né? Porque às vezes as pessoas não questionam na gente, né? E aí o posicionamento, talvez durante esse período também, e aí fica a dica para os estudantes de arquitetura, né? O posicionamento agora, quando você está na faculdade, se posicionar como estudante de arquitetura, se posicionar que você é um futuro arquiteto, talvez faça total diferença para você depois, enquanto formado. Porque aí você já vai criando uma sociedade para você, né? Uma comunidade que está ali engajando junto com você, te acompanhando desde aquele momento, né, que você está estudando. Então, tipo assim, seus futuros clientes já começam a tá aqui nesse momento, né? Você não precisa, talvez, começar uma rede social do zero depois, né? Já pode começar agora enquanto estudante e ir transformando depois isso em profissional, né? Eu acho muito bacana você estar dando esse recado para os estudantes de arquitetura, porque eu já estava, para te falar, tem até uma das nossas patrocinadoras, que é a Mariana Vieira. Ela deve passar, daqui a pouco passa aqui, que aí, chegou a logo da Mari. Hoje ela está trabalhando com essa marca de cookie, que é maravilhoso, e a Mari ela é estudante de arquitetura. E, como eu te falei aqui antes da gente começar, eu gosto muito de coisa de obra e tal, por causa de convivência lá com a JDS, que também vai passar aqui. Eu estava trocando ideia e ela gosta muito disso. A gente já vou falar sobre isso. E eu vou falar para ela sobre essa sua dica. Ela deve assistir o episódio, obviamente, mas sobre essa dica de se posicionar agora. De começar a se posicionar agora. E também para saber que quando sai da faculdade erra bastante, para ela saber. Sim. E arrumar umas casinhas de cachorro para ela fazer quando pegar um projeto Mariana, celular. Não precisa ser uma casinha de cachorro, mas se for uma sala onde os gatos moram, tá muito bom, já pode ser. Tá bom? Como é que é o nome daquela trilha que os gatos fazem? O pessoal bota na... O ambiente do gato é gatil. É gatil, né? E aí o pessoal tem visto muito parecido para mim, muito gatil, em que as pessoas pegam pedaços de tronco de árvore, vão criando um caminho para eles subirem, era isso. É muito interessante mesmo. Já tá valendo. Cada cliente é de um jeito, né? O gato ele precisa de lugares que tem arranhadores, né? Sim. O cachorro já não precisa de necessidade de lugares que subam, né? Sim, o gato já precisa, porque o gato escala, o gato tem que Você ficou especialista mesmo na coisa do pet. Sim, do pet. Não atendo tantos pets agora, porque tipo assim, eu tenho uma demanda. Eu costumo brincar que cada ano, para mim, aparece uma gama de clientes diferentes. Teve um ano que todos os meus clientes eles tinham necessidade de uma casinha de cachorro. Talvez seja por causa dos meus primeiros postagens, né? Lógico. E aí, no segundo ano, eu tive uma necessidade de muitos clientes. Por que isso está acontecendo? Antes era a casa de cachorro, todo mundo tinha cachorro, junto. Agora todo mundo com questões de segurança. Eu acho que é também do cultural, né? Cada momento as pessoas estão passando por um momento diferente. Hoje todo mundo precisa... geralmente eu atendo uma família que tem algum digital influencer, e aí ele precisa de um ambiente em que precisa fazer um fundo. Né? Entendi. Então, é sempre uma demanda diferente que aparece. E antes da gente voltar a falar do The Real Estate Brasil... coisa minha aqui, como que foi para você? Você já estava lá, já tinha passado suas casinhas de cachorro. Como que foi o período de pandemia
de maneira profissional, né? Como Sim. que foi para você, profissionalmente, esse período de pandemia? Então, durante a pandemia, eu estava na faculdade ainda. Ah, você estava na Eu faculdade. me formei em plena pandemia. Caramba. Eu era sócio de um A escritório conclusão de aconteceu na arquitetura pandemia. e aí eu era o design de exteriores do escritório de arquitetura, né? Entendi. E aí eu estava dentro, do início até o final, eu estava na faculdade. Eu formei em plena pandemia. Caramba. E eu lembro de eu apresentar o meu TCC online. E Online. aí eu acho que, tipo assim, foi uma nova maneira de viver, né? Porque durante a pandemia muitas pessoas foram para o home office e elas nem voltaram ainda. Muita Então, gente tipo não assim, voltou, né? muitos projetos de home office que muitos escritórios estavam atendendo, né, em home office, mas muitas pessoas tentando transformar um ambiente em casa para Se ser o adaptar, home né? office, né? Eu lembro de eu estar apresentando o meu projeto de TCC, né, o TCC1, TCC2 na faculdade, e eu falava assim, gente, isso aqui que está acontecendo agora, durante minha apresentação, se fosse no ao vivo, isso nunca eu ia conseguir fazer, não porque eu não consigo falar em público, é porque eu consegui colocar quase 90 pessoas para assistir o meu TCC, a minha apresentação. Então, se fosse online, não teria uma sala física, uma sala ao vivo, não teria uma sala física que coubesse 90 pessoas, né? Então, tipo assim, foi uma experiência um pouco triste por causa da situação em si, por causa do momento que todo mundo está vivendo, mas para mim foi bastante satisfatório, porque, tipo assim, eu consegui disseminar o meu tema naquela época, que era assim, de suma importância para grandes números de pessoas, né? A nível de curiosidade, o meu TCC ele foi um centro de referência e visibilidade para pessoas LGBTs. Era um projeto em que acolhia pessoas LGBTs que eram colocadas para fora de casa, voltado para pessoas trans, né? Então, tipo assim, durante a pandemia, eu tive que visitar 2 centros de referências LGBTs, um em São Paulo, que é o Casa 1, que ele até tem apoios, ele funciona mais como um ONG, né? E ele acolhe pessoas que são em condições de rua, né? Que são colocadas para fora de casa por causa da sexualidade. E o outro em Belo Horizonte, que tem um apoio já de municipal, apoiado pela prefeitura, né? Então, para poder... Porque o que acontece? Quando a gente faz um projeto, a gente precisa de referências para poder saber como que aquilo funciona, né? Então, eu fui atrás de referências para poder fazer um estudo de caso. Pandemia. No meio da pandemia. E aquela dificuldade toda da gente se deslocar, né? Que estava no máscara e tem lugar que não viajar de ônibus não podia visitar, máscara. Tinha lugar que não podia visitar também, não podia tinha várias restrições em todos os lugares que eu fui, né? E aí as minhas visitas técnicas aconteceram num momento onde, tipo assim, não era tão frágil o momento para poder sair, né? Mas porque o início dela que foi bem frágil. Aí depois já estava assim, viajar com um número restrito dentro do ônibus, então tipo assim, era um banco sim, um banco não. Então, tipo assim, eu pude fazer essas viagens com restrições mais que foi o laboratório, né? Sim. Foi o laboratório para fazer. O estudante de arquitetura, ele tem um estudo de Harvard em que a faculdade de arquitetura é uma das 20 mais difíceis no ranking. Ela está entre as 20 mais difíceis para o estudante, né? Porque o que acontece? Quando você faz uma casa, você precisa estudar aquela casa toda de novo, porque a sua casa é diferente do que a minha casa vai ser. Sim. Né? Uma casa de uma pessoa um pouquinho mais gordinha é diferente para uma pessoa mais magrinha, porque a pessoa gordinha ela tem um calor corporal diferente, né? Então você tem que entender como que aquilo vai funcionar, quando é um idoso, né? Você precisa entender quais são as dificuldades dele dentro de casa, o que ele precisa de demanda que atenda aquela que a casa funciona. Até os vãos de porta, né? Até vãos de porta. Então, tipo assim, cada projeto você demanda muito estudo, né? A pessoa já perguntaram para mim, já chegaram para mim e falaram assim, você faz hospital? Eu falei, não faço hospital. Porque tem pessoas hoje que são especializadas em fazer em hospital. Então, tipo assim, para cada demanda de um arquiteto é muito estudo que leva, né? As pessoas acham que é só chegar ali e fazer um desenhozinho. Não. Por exemplo, uma pessoa, você tem que pensar a ventilação dela, né? Como que ela vai se comportar dentro daquele ambiente, né? E assim, e aí é muita leitura também durante a faculdade que o estudante faz, né? Para todo tipo de caso que a pessoa tem que atender, cada demanda. Então,
Harvard colocou entre os 20 mais difíceis. Entre os 20 mais difíceis. Realmente. Não, mas realmente, eu admiro muito as áreas de arquitetura e engenharia. Realmente, eu acompanho algumas coisas e acho que tá justo, tá entre as 20, sim. Não só na matéria quanto estudar, mas também no exercer. Sim. Né? Mas também no exercer. Agora, vamos voltar a falar do The Real Estate Brasil, que foi muito legal. A gente está vendo essa trajetória desde seu primeiro o primeiro arquiteto de Varriçai até chegar entre os 14 mais, né? Segundo o The Real Estate. Como que foi que você foi parar lá? Como é que foi esse momento? Né? Já tinha casinha de cachorro feita? Já tinha passado por esse processo? Como que foi que você chegou lá? Você descobriu, se inscreveu? Alguém escreveu por você? Como é que foi esse momento? Eu estava num ano em que eu estava dizendo sim para todas as oportunidades que me aparecessem. Eu pratico a lei da atração e aí eu tinha tomado uma decisão, até por um aconselhamento, né, a aceitar todas as oportunidades, né, dizer um sim. E aí surgiu um anúncio, e aí esse anúncio falava de uma casa no Alphaville, e aí em São Paulo, e aí aquilo ali eu fui vendo, e aí no final explicava que aquilo era um reality show, que era algo novo, e aí tinha um link para se inscrever. Aí eu falei, vou aproveitar e me inscrever. Mas eu procurava o reality, não achava nada. Porque, tipo assim, era um programa novo, era um projeto piloto, então, tipo assim, a rede social era nova, não tinha tantos... Chegou a achar que era golpe em algum momento? Eu achava que poderia ser um sequestro. Depois que eu estava marcado para poder ir, né? E aí, com outros participantes arquitetos que a gente encontrou no dia, né? Uhum. A gente estava com o mesmo pensamento. Mas eu falei assim, mas veio todo mundo ser sequestrado, né? E aí o que acontece? Eu fiz a inscrição e através da inscrição houve uma bateria de seletiva, né? Então, tipo assim, 2 pessoas da produção conversavam sempre comigo através de mensagem do WhatsApp ou por ligação e marcavam reuniões online para a gente poder estar conversando. E aí foi me pedido um vídeo para poder de inscrição, igual é feito em outros reality shows, você faz um vídeo para poder se inscrever. E o que acontece? Eu queria fazer algo cinematográfico. Eu falei assim, não, se eu for entrar no reality show, quero que o meu vídeo de inscrição seja assim, muito legal, seja, desculpe a palavra, foda. Né? Não, fica à vontade. Então eu contratei um amigo que é videomaker, né? E aí não podia contar para muitas pessoas, eu contei para ele e falei, né, não dá para espalhar. Não pode falar, E aí eu tinha uma cliente que ela estava, tipo assim, praticamente uma grande casa, né? A gente estava fazendo reforma e ampliação da casa dela, então a obra dela estava muito boa, muito legal, ela estava seguindo muito a risco o projeto, né? Eu falei assim, eu posso filmar na sua obra, esse é o motivo, esse motivo. E aí ela autorizou, eu falei, então vamos fazer. E aí eu criei um roteiro, e nesse roteiro eu contava toda a minha trajetória, né, de como eu tinha me tornado arquiteto, quem eu era, de onde eu vinha, né? Legal. E aí eu tinha takes eu passando na obra. E aí eu mandei, né? Fiz o vídeo, houve a edição, mandei dentro do tempo que eles pediam, né? O vídeo tinha que ser de um tamanho certo. E aí eu lembro de eu mandar o vídeo para a produtora, e aí ninguém me respondeu. Ela deu ok que recebeu e só. E aí ninguém falava mais nada. Aí eu lembro de eu mandar uma mensagem para ela, falando, se você recebeu o vídeo, você não falou nada. Ela falou, não, recebi, e por sinal, muito bom. Aí aquele muito bom, eu fiquei assim, bom, está muito bom, né? Então, as edições estão boas? Então já tô assim, com talvez mais encaminhado, né? E aí eu tinha um amigo que ele estava acreditando mais que eu ainda. Ele falava assim, não, você vai ser escolhido, você vai ser escolhido, você vai ser escolhido. E aí ela marcou uma entrevista para poder me conhecer melhor, e aí eu entendi que naquela entrevista ela já tinha feito uma grande seleção. Ela já tinha selecionado quem já era uma coisa assim, já mais a funda, né? Já estava mais próximo assim, da linha de chegada, vamos dizer assim. E aí teve uma outra reunião, ela conheceu e tudo, ela falou assim, tal dia a gente vai dar a resposta se você está dentro ou não, porque aqui você já está entre os 50 escolhidos. Então, tipo assim, eu já tinha feito uma seleção de mais de 3 mil pessoas, então eu já estava entre os 50 escolhidos. Nossa. E aí eu falei, então tá bom. Aí eu, né,
E eu sem contar nada para ninguém, eu quero aquela coisa assim, gente, não posso contar. Até que se der errado, ninguém vai saber. Tudo bem, né? E aí marcaram uma outra reunião para poder dar coisa. Porque no dia que ela marcou, que ela falou que ia dar resposta, ela não deu a resposta. Então ela falou que ela precisava de fazer uma outra reunião. E aí no dia que ela marcou essa reunião, na hora que ela abriu assim, a sala e abriu a tela, estavam as duas produtoras lá e atrás dela estava escrito assim, bem-vindo ao The Real Estate Brasil. Caraca, você foi que legal! Aí eu fiquei assim, né? Tipo assim, primeiro sem reação, porque eu acho que eu não sei ganhar presente. Eu costumo usar isso. Não sei ganhar presente. Tem aquela reação, ai, gostei muito. Não. Eu tive aquela coisa assim, elas falaram assim, Ulisses, você foi escolhido. Você não entendeu o que está escrito? Que dia que eu tenho que ir? Coisa assim, meio tímida, que dia que eu tenho que ir? Não se sei contendo. O quê. Aí elas foram, depois me explicaram, e aí eu fui para lá. E aí no dia de gravar, porque o The Real Estate ele é dividido numa fase eliminatória. Os 5 primeiros episódios, o pessoal de casa vai poder ver, né? São um para cada profissão. Um para cada profissão. E aí, o segundo episódio é dos arquitetos. Então, nesse episódio, que eles selecionaram 3 arquitetos que passariam para a segunda fase. O primeiro episódio foi, se eu não me engano, do construtores, então tinha vários construtores, e aí você olha o programa, você vê quanta gente legal tem no Brasil nessa área da construção civil. Os outros arquitetos que estavam comigo, tipo assim, cada um tinha o seu grau de experiência, cada um tinha a sua área, e tipo assim, tinham pessoas assim, aprendi muito com eles, seguindo depois a vida deles, sim, claro, acompanhando. O vendedor imobiliário, design de interiores e o incorporador, porque aí depois eles formavam uma equipe para poder estar dando procedimento. E aí era a competição das equipes depois da segunda fase do programa. Eu acho que no dia a ansiedade me atrapalhou, né? Porque, tipo assim, eu vi o vídeo de alguns outros competidores e o meu vídeo de inscrição estava bem legal, né? Então, vendo assim o vídeo de inscrição deles, né, eu acho que tipo assim, no dia a ansiedade me atrapalhou. No vídeo eu me demonstrava estar muito preparado para a competição, mas eu acho que nesse dia não ficou... Eu fiquei meio... Sabe? Quando você se confunde, assim... Porque quando você entra num palco que tem 5 pessoas assim, preparadas para te devorar, entendeu? Porque o reality, agora você vai gravar isso, agora você vai gravar isso. É reality. Você está o tempo todo numa situação de pressão. Por mais que eu meditasse lá nos bastidores e tudo, na hora que fui encarar a realidade, eu acho que eu fiquei assim, um pouco tímido em relação ao que eu queria fazer e não soube me defender tão bem, entendeu? Eu estava preparado para certos tipos de debate, de perguntas, e foi outras completamente diferentes. E eu, na hora que as perguntas vinham, eu respondia. Sim, claro. Mas eu falei assim, mas eu não estava preparado. Na minha mente, não era essa pergunta que eu queria. Mas chegou água aí para você aí, pode pegar. Eu vou querer uma água também. Não, pode trazer água aqui, não tem problema não. Aqui não é Globo, não. Pode entrar, aparecer aqui, não tem problema nenhum. Ulisses, e após o The Real Estate, como que ficou para você? Teve grande impacto, tanto pessoalmente, né? Lógico, acho que né, foi você que teve ali, mas principalmente profissionalmente, como que foi após o The Real Estate? O The Real Estate teve um impacto na minha vida no sentido de network, né? Sim, essas conexões que eu formei durante o programa, as conexões que eu fiz, né? Tipo assim, são pessoas que agora eu estou trazendo para minha vida, né? Alguns arquitetos, assim, a gente marca encontro, a gente viaja junto, a gente se encontra, né? Dentro da arquitetura, né? Dentro do nosso ramo, existe evento chamado Casa Cor. Então, tipo assim, eu tive um dos participantes, que hoje é um amigo, o Yuri, né? Ele expôs a Casa Cor Belo Horizonte, porque ele é de Belo Horizonte, né? Tinha arquitetos de vários lugares do Brasil. E aí a gente foi lá, a Thalise e eu, que era uma outra competidora, visitar o ambiente dele na Casa Cor, né? Prestigiar o trabalho dele. E aí ele mostrou todos os ambientes dele. A gente foi muito bem recebido pela Casa Cor Belo Horizonte, né? E hoje em dia também há outros profissionais, né? Tem um dos construtores, ele tem uma marca de tijolo, de isopor, que é o ICF, né? E ele quer expandir para a nossa área. Então, tipo assim, a gente está negociando para me representar aqui no Noroeste Fluminense
o tijolo de isopor, né? Tudo vindo... Tudo vindo através, por causa do The Real Estate Brasil, por causa dessas conexões com o programa. Então, tipo assim, construir hoje com o ICF, que é esse tijolo de isopor, a sua obra fica 30% mais econômica. Hoje você é mais rápida e, além de ser ecologicamente correta, né? Porque, mais tipo limpa, assim, né? gera menos escombros para a obra, fica muito mais limpa a obra, né? Então, tipo assim, são conexões que estão nascendo, né? E o legal é que, tipo assim, as pessoas compraram a minha ida para o The Real Estate Brasil, né? Assim como o pessoal dos meus conterrâneos da minha cidade, sim, assim como as pessoas que estão assim na minha vida, meu dentista, né? Todo mundo está ao seu redor. Comprou muita coisa. Então, tipo assim, o meu dentista, ele fez uma conexão comigo como uma influencer. Olha só. E essa influência, ela tem assim, ela não é da ramo da construção civil, mas ela busca o sonho de todo brasileiro, que é ter a casa própria, sim, né? Então, hoje em dia, ela tem um lifestyle, o brand dela nas redes sociais é lifestyle, ela mostra o dia a dia dela cuidando dos filhos, dela arrumando casa. E aí, por ela ter essas duas redes sociais, que hoje é o Instagram e o TikTok, né? Sim. No TikTok ela tem muitos seguidores, que é 160 mil seguidores no TikTok e 145 mil no Instagram. Só que o TikTok, ele te monetiza quando você começa a dar muita coisa para ela. Então, o que acontece? Ela se planejou ela viu que, tipo assim, estava entrando dinheiro através do TikTok, ela falou assim, não vou gastar de qualquer jeito, né? Vou construir o meu sonho é ter minha casa própria. Então, ela encontrou um terreninho e ela comprou o terreno, tudo com dinheiro do TikTok. E aí, agora, o meu dentista juntou a minha história com a dela, né? E a gente está aí trabalhando juntos para poder tentar construir a casa dela, né? Eu estou fazendo assim gratuitamente o projeto da casa dela, a gente está trabalhando nessa parte, e aí eu estou unindo agora todas as pessoas que eu consegui, através do programa, né, a comprar também essa ideia. Então, tipo assim, estou negociando com o pessoal do ICF, que é para poder estar entregando a casa dela, com a parte estrutural. Então, tipo assim, a gente vai ter uma casa modelo aqui na região para poder ver como que a casa funciona, né? Porque as tecnologias para construção são boas, mas até ser aceitas pela população, pelos clientes, é muito difícil, né? E tipo assim, chegar agora e falar que eu vou construir sua casa em 10 dias de tijolo de isopor. Você fica meio desacreditado, né? Então, tipo assim, ter um modelo para poder estar apresentando é muito válido nesse momento. E através disso também está fazendo uma boa ação, né? Então, através dessa trajetória, tanto minha quanto dela, nesse momento, a gente está tentando conseguir outros patrocinadores também, tipo assim, para entregar uma casa completa. E aí, através disso tudo, a gente está tentando transformar essa história num reality para o YouTube, né? Bacana. Numa coisa para poder, tipo assim, até vir outros trabalhos para elas, né? Como influencer, porque ela já faz alguns trabalhos de influencer, né? Até para mim também ser mais reconhecido na região, por causa desse novo produto, né? E por conta... Que você já vai representar ele mesmo? E por conta de toda essa história que foi feita. E o legal é que uma das competidoras também é a Kelly. Ela era uma competidora dentro do The Real Estate Brasil, da parte de construção. Sim. E a Kelly, ela está comprando muito essa minha ideia de construir a casa dessa influencer, porque a Kelly, ela tem um trabalho voltado todo para o público feminino. Ah, que legal. E a Kelly é uma construtora, então ela tem uma equipe de construtoras, ela tem uma equipe de pedreiros mulheres, cara, entendeu? Então, tipo assim, a Kelly falou assim, Ulisses, a gente conseguindo vender essa ideia, a gente conseguindo esse patrocínio, o que eu vou fazer? Eu vou levar todas as minhas mulheres, minha equipe feminina toda, e a gente vai construir a casa dela em tanto tempo, vamos levar isso, vamos construir essa ideia. Então, a gente está aí batalhando. Amanhã, né, hoje é quinta-feira, né? Aqui a gente está gravando, né? Mas amanhã a gente vai estar fazendo alguns takes para poder estar construindo um primeiro episódio para a gente poder estar apresentando para indicadores, para patrocinadores, para poder estar trazendo essa história que vai ser algo de sucesso. Claro, assim, claro. Né? E eu vou te falar, eu não sei, eu acho que o pessoal de casa que está assistindo a gente deve estar na mesma... É porque eu gosto muito do segmento. Eu já estou ansioso para ver isso. Esse novo reality, né, voltado para essa obra, tanto pela solução da construção, né, do produto do ICF, e também, e agora com esse plus das construtoras. Eu acho que
que é o perfeito. Eu acho que vai ficar ótimo isso. Sim, a construção civil, a gente olha para ela, a gente vê assim, é um lugar só de homens, é um lugar onde mulheres não podem atuar. Então, tipo assim, eu tenho muitos colegas arquitetas que passam, às vezes, por esse aperto, né? De estar chegando na obra, né? E ter aquela coisa de o fio-fio do pedreiro, né? Tipo assim, às vezes não ser acreditada porque ela é uma mulher e está ali, né? Então, tipo assim, ela estudou muito tempo para aquilo e ela tem autonomia, ela tem autoridade para poder estar ali dentro de uma obra, gerenciando numa obra. Então, quando eu chego numa construtora que está entregando apartamentos residenciais e eu vejo que é uma mestre de obras, é uma arquiteta de frente, é muito satisfatório, né? Para mim, como arquiteto, né? Não ficar até com ciúme, né? Mas ficar assim, a gente está abrindo a nossa mente, tirando esse local que é só masculino e o feminino está chegando também, né? Outras pessoas estarem agregando a construção civil. Então, quando a Kelly está comprando a minha ideia de estar atendendo, de trazer toda a equipe dela feminina, né? Eu acho muito legal e satisfatório. Como que é o nome da empresa? É Kelly, né? Como é que é o nome da empresa dela, você sabe? É Mira Empreendimentos. Depois eu te mando a arroba. Manda, eu vou colocar como arroba. Citado. Vou botar na descrição como citado depois. E o legal é que elas têm um uniforme todo roxo. Que legal, cara. Que ótimo. Então eu queria deixar um abraço, não conheço, mas eu já vou deixar um abraço para a Kelly da Mira Empreendimentos. Eu não conheço o trabalho, assim que a gente acabar aqui eu vou seguir, mas eu já deixo um abraço, acho muito bacana já pelo princípio da coisa. Eu acho que é isso mesmo. A mulher pode estar onde quiser e normalmente faz melhor do que nós homens, tá? Eu vejo... eu acho que é bobeira a gente ficar citando, porque hoje eu vejo mulher dirigindo Uber, hoje eu vejo mulher dirigindo ônibus. Cara, vai fazer qualquer coisa que a gente faz com a tendência de fazer melhor. E é gratificante também quando a gente vê donos de casa, né? Que era um lugar onde a mulher estava, né? Porque o homem tem perdido também essa coisa, tipo assim, a cozinha não é o meu lugar, arrumar a casa não é o meu lugar. Então, acho que quando esses papéis são invertidos e é invertido de uma maneira positiva, né? Uhum. É invertido de uma maneira que a pessoa se coloca num lugar que ela pode estar, eu acho totalmente gratificante. Eu não tenho isso, não. Eu quero mais que a Fernanda ganhe muito dinheiro para ficar em casa. Minha esposa é advogada. Eu quero que ela ganhe dinheiro, eu vou ficar em casa, jogando videogame, arrumo alguma coisa ou outra. Eu quero mais que ela trabalhe, eu quero ficar em casa. Eu quero saber disso, não. Eu não tenho esse problema. Ulisses, eu acho que a gente já está caminhando para o final da nossa pauta aqui. Eu achei sensacional. Você é uma figura muito bacana. E é muito legal conhecer, estar aqui no podcast, me dar alguns presentes, que é conhecer as histórias das pessoas. E é muito legal. Que talvez, se não fosse isso aqui, eu nunca te conhecesse. Poderia te conhecer de outra, mas não saberia tanto de você desenhando com 5 anos. Você já se projetando arquiteto com 5 anos de idade, toda a sua história. Então, te agradeço muito por esse episódio, de verdade. E deixar, se você quer fazer suas considerações finais, quer mandar um abraço para alguém, quer fazer alguma coisa para a gente encerrar? Sim, eu quero mandar uma alôzinho e deixar o meu arroba para as pessoas por favor. Me seguirem, né? Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, conhecer como é a minha pessoa, no meu dia a dia. Ultimamente eu tenho estado parado um pouquinho nas redes sociais, mas depois desse episódio eu vou estar... Vai estar, com certeza. @Ulisses Moreira Arquitetura. Tá? Vai ter achado outro Ulisses Moreira, mas segue esse. Eu tenho outras redes sociais. Quero deixar um abraço, tá, para Kelly e pro pessoal da minha faculdade, tá? A Redentor. Porque saí de lá, mas a gente sempre está lá acompanhando. Minha estagiária é da Redentor, então eu sempre estou lá indiretamente, né, sabendo de tudo que acontece de lá. Uhum. Pretendo no futuro tá seguindo essa trajetória de ser professor na faculdade, né? Que legal. Porque eu acho que, tipo assim, a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Então eu quero estar no futuro tá sendo professor também. Fazer que nem o pessoal fazia no programa da Xuxa. Eu quero deixar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. O negócio de a gente falar de programa da Xuxa, eu citei isso aqui uma vez, no outro episódio, que eu falei, um beijo para minha mãe e para meu pai, especialmente para você. A gente denuncia a idade quando a gente faz isso. Já parou? Tenho 22. Eu acredito. Gente, muito obrigado. Eu tô aonde?
Luiz aponta para mim. Eu tô na minha? Tô na minha. Então tá bom. Gente, eu quero agradecer a todo mundo. A Fernanda. Amor, não pôde vir hoje. Fernanda, um beijo. Fernanda não teve condições de vir hoje. Se ia gostar, Fernanda, apresenta aqui comigo, mas hoje não pôde. Fernanda, obrigado por estar aí na torcida. Obrigado a todo mundo que está com a gente. Link de todo mundo, link do Ulisses, da Kelly, do episódio no Prime, que vai subir, né? O The Real Estate. Vou deixar tudo aqui na descrição em algum momento. E eu vou citar também lá no Instagram, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está com a gente até agora. Beijão, valeu. Tchau, tchau.